Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo do Youngcast. Esse canal está crescendo muito, mas nós podemos crescer ainda mais. Antes de seguir, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a construirmos mais conteúdos para você. Bom vídeo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Você está em mais um episódio do Youngcast e eu posso dizer que nós estamos já há muito tempo juntos, hein? Quanto tempo que você vem acompanhando o Young? Há quanto tempo você vem nos assistindo? Quantos episódios do Young você já assistiu só nesses últimos 3, 4 meses? Nós já viramos íntimos, viramos amigos. É um prazer te receber aqui. Cada vez que você está aqui, meu coração se alegra porque eu sei que você, além de assistir o Youngcast, você sempre compartilha todo o nosso conteúdo. Então seja muito bem-vindo e vamos para mais uma entrevista hoje. Se você está aqui pela primeira vez, claro, eu sou o André Young e eu sou o seu anfitrião aqui. Sempre vou trazer para você o melhor conteúdo viral, trazer para você uns convidados interessantíssimos que vão contar histórias que vão impactar a sua vida e vai transformar a sua fé. Se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho, porque esse sininho ele é maravilhoso. Esse sininho ele simplesmente diz para você toda vez que o Young chegar com um convidado novo e com um novo conteúdo. Já se inscreveu? Já clicou aí no sino? Nossa produção está deixando aqui para vocês o QR Code, que vocês conseguem fazer a leitura aqui do QR Code e ser direcionado e direcionada para o nosso Instagram. Eu estou de volta aqui com esse convidado, retornou no Youngcast. Vocês sabem, aqui é regra. Convidado veio, convidado viralizou, ele tem que retornar. E eu estou recebendo ele aqui, que é um missionário de apenas 14 anos. Ele que está impactando o Brasil e o mundo com as suas mensagens, está viajando para cima e para baixo, gente, pregando em tudo quanto é estado do Brasil. E ele retorna aqui hoje para a gente ter uma conversa no Youngcast, para a gente falar um pouco mais sobre mais conteúdos bíblicos, falar um pouco sobre o testemunho deste pequeno garoto. Pequeno na estatura, porém na altura e na sua estatura, porque eu tava falando com ele aqui nos bastidores que precisa de repente fazer uma academia, tomar um whey para ver se ele cresce, né, produção? Eu estou recebendo aqui hoje meu querido amigo Miguel Oliveira, missionário Miguel. Seja bem-vindo, meu Lorde. Grande Young. É uma satisfação, uma alegria poder retornar aqui no Youngcast. Essa vitrine do digital nessa mesa, a qual muitas pessoas já sentaram, e é de grande estima e honra alguém sentar aqui para poder falar. E mais estima, o Young, é voltar a essa mesa, é ser convidado por você, né? Porque tem pessoas, e tem mesas, e tem portas que a honra não é se esforçar para chegar. Uau. A maior honra é você retornar e ser convidado. A maior honra é você ser chamado para perto. A maior honra é você ter amigos. A maior honra é você saber que tem pessoas que vêm, que esforçam, que quer vir. A maior honra é você ser convidado. E eu sou muito estimado por isso e retornar essa casa aqui pela terceira, quarta vez. E louvar a Deus, engrandecer aos céus pela sua vida, pelo ótimo apresentador que você é. E o Young é uma grande porta de entrada pra gente. E louvar a Deus por retornar aqui mais uma vez. Cara, eu fico feliz. O Miguel, ele é oriundo, né, da primeira entrevista que nós fizemos aqui no Youngcast. Ele viralizou bastante, o pessoal acompanhou muito os conteúdos do Miguel. E eu estou muito feliz por recebê-lo aqui. Miguel, agora você já tem que contar, já solta, pai. Essa você tem que falar. Como foi a repercussão? Porque 12 milhões de visualizações bateu no corte, mano. Qual foi essa repercussão? Eu costumo dizer que nada é por acaso. Deus, ele reserva. Deus, ele prepara. É algo fenomenal. E a primeira vez que eu vim aqui, que deu quase, acho que 12 milhões. 12 milhões de visualizações. Meu amigo, 12 milhões. E assim, uma repercussão muito grande e, cara, é algo de estima. Sim. O alcance que o Young tem, né? É algo que foge da capacidade humana, atinge os estados, as cidades, as nações, os países. E, graças a Deus, foi um podcast que bombou muito, Young. Cara, eu fico honrado quando eu ouço os convidados falar sobre esse sucesso. De fato, a gente tem trabalhado bastante
Aliás, 2024 foi um ano que a gente trabalhou muito para que o Yang chegasse nesse nível. E eu fico feliz de ver o Yang tendo essa capacidade de transformar a vida dos convidados para melhor, auxiliar essas pessoas que não têm nome, mas têm uma mensagem, e auxiliar essas pessoas a chegar longe. Vamos lá, meu amigo. Você já sei que você tá pronto, né? Tá pronto para soltar as granadas aqui do... Vamos lá. Vamos começar falando sobre Judas. Judas é um personagem que a gente fala muito, principalmente aqui no YangCast, os convidados falam com bastante frequência. E a gente tem um grande enigma sobre Judas, né? Alguns perguntam se Judas ele seria perdoado ou não. Alguns perguntam o que aconteceria se Judas não tivesse tirado a sua própria vida. Qual é a sua análise, Miguel, sobre Judas? É de fato conhecimento de todos que a morte de Judas, ela vai algo bem pegajoso. Ela é algo que espanta. A morte de Judas é algo muito estranho. Porque Judas, ele é algumas pessoas da nossa atualidade. Ele é o traidor, ele é o traíra. Ele é aquele que senta na mesa, mas ele é aquele que trai no escondido. É aquele que te abraça no público e te trai pelas costas. E muitas pessoas sabem que Judas ele foi traído. Porque tudo que eu planto eu semeio. Alguém está entendendo? Que aquilo que eu plantar hoje eu vou colher amanhã. E às vezes, pelaquilo que você faz é aquilo que você vai sofrer. Foi Judas. Judas ele traz Jesus e a morte que traz Judas. Não é o sacerdote que traiu Judas. Foi a morte que traiu ele. Ele traiu Jesus e a morte traiu ele. Ele saiu para se enforcar, o texto diz. E saindo Judas para se enforcar. Só que ele não morreu enforcado. A Bíblia diz que quando ele vai para se enforcar, a corda arrebenta. Nem a corda suportou o peso da traição dele. E quando Judas ele cai, a corda arrebentou. Ele cai pelo penhasco e a Bíblia diz que as suas entranhas saem para fora. Por que as entranhas dele saem para fora? Porque antes dele trair Jesus, ele participa da ceia, ele participa da mesa. Ele come do pão e ele toma do cálice. Jamais o santo pode se misturar com o profano. Aquilo que era santo tem que sair pela barriga de Judas. Então tem algumas pessoas, Yang, que tem que tomar um choque de realidade. Elas vão viver aquilo que ela plantou. Então, o Judas, ele foi revelado, mas também o Judas, ele foi traído. Judas, ele também foi traído. Então, isso é uma profundidade muito forte. Inclusive, quando a gente fala sobre Judas, a gente fala muito acerca daquelas 30 moedas, né? As 30 moedas. 30 moedas Você de prata. sabia que essas 30 moedas da qual Judas foi, na realidade, vendeu Jesus? Nessa época, a Bíblia diz no livro de Oséias que 30 moedas era o preço de um escravo na época de Oséias. Ou seja, ele quis fazer Jesus de escravo, mas o escravo era ele que estava se vendendo. Uau! Então, tem pessoas que pensam que vai vender, mas quem está vendendo é ele. Entendeu? Ele está se vendendo. O valor está saindo dele, não da pessoa. O mal que eu quero pra você é o mal que retorna pra mim. O maior prejudicado é aquele que tenta prejudicar o outro. Na sua visão, então, tem gente que faz o mal pro outro achando que tá prejudicando o outro, mas ela está... Abrir uma cova contra mim e eles mesmos caíram nela. A raiva do diabo é que ele levanta pessoas para tentar te perseguir, te caluniar. Só que o feitiço ele acaba virando contra o feiticeiro. Deus ele blinda a sua casa, Deus ele blinda a sua família. E toda a raiva do diabo que ele lança sobre você, volta para ele e os planos dele são frustrados. Agora, e qual é a sua visão, Miguel, com relação ao mundo espiritual, com relação a demônios? Bem, os demônios eles são, na realidade, anjos caídos, segundo o texto bíblico. E o que acontece com os demônios? Muitas pessoas pensam que o demônio, que o diabo, eles estão no inferno. Isso é uma inverdade. Por quê? O inferno ainda não foi inaugurado. Você não encontra nenhum texto bíblico que diz que as almas estão já no inferno. O inferno ele não foi inaugurado. Nem o diabo está no inferno. A Bíblia diz no livro de Jó que quando o diabo sobe ao céu, Deus pergunta para ele, onde está? Ele estava vagando sobre a terra, estava andando. Sim. E a grande questão bíblica que muitas pessoas não sabem é que existem três céus.
E os demônios, eles habitam nas regiões celestiais. E isso é um estudo bíblico. Porque na Umbanda, quando eles estão recebendo o santo, eles não falam o santo subiu, eles falam o santo desceu. Então, os demônios, eles habitam nas regiões celestiais. E uma grande questão que muitas pessoas não entendem. Por que um demônio que cai na igreja de tal pastor é o mesmo demônio? Digamos assim, a bombagira que cai na igreja de tal pastor é a bombagira que cai na igreja de outro pastor. Sendo que o demônio não tem as mesmas atribuições de Deus, que é onisciência, onipresente e onipotência. O que as pessoas se embaralham é que nem todo demônio é igual. Ele só faz parte da mesma espécie. Da mesma legião. Da mesma legião. Assim como na Umbanda tem a bombagira, também tem a bombagira sete saia, enfim, tantas outras bombagiras, e que são espíritos que participam da mesma legião e da mesma espécie. Por isso que um demônio que cai aqui é o mesmo que cai lá e vai assim por diante, que são legiões de demônios. Uau! Produção, nós estamos até aqui com o Cauê aqui nos bastidores, que já participou do Yang Forte, né? Você vai ser o... Gui, vamos lá, meu amigo. Falando aqui, o Mig. Lázaro é um personagem bíblico também que ele é muito interessante porque a gente vê que existe um versículo separado unicamente para dizer que Jesus chorou. E esse choro de Jesus, ele é ocasionado, de repente, justamente pela morte de seu amigo Lázaro. Como que você faz a análise de Lázaro e falando também sobre a pressa, né, de Maria para que Jesus chegasse até onde Lázaro estava? Deixa eu te fazer uma pergunta. Algo que me chama a atenção em Lázaro é o seguinte. Amigo que é amigo, ele chega na hora? Sim. Não. Não? Por quê? Jesus chegou 4 dias depois que Lázaro morreu. Uau. O que define uma amizade não é o tempo que eu chego. Faz sentido. O que define uma amizade não é a situação que eu entro. O que define uma amizade é com aquele que eu me preocupo. E às vezes o tempo na amizade de alguém não significa que eu não estou me preocupando com a pessoa. Porque assim que Jesus chega, ele chora. Mas assim que ele chega, ele manda remover a pedra. A amizade, Yang, ela é algo muito, muito importante a gente ter. E é muito interessante a amizade de Jesus para com Lázaro. Jesus tinha a liberdade de chamar de Lázaro de amigo. Sim. Então, o amigo, ele é aquele que às vezes ele não pode te socorrer na hora. Mas quando ele chegar para te socorrer, o problema está resolvido. Por que Jesus chega depois de 4 dias? Porque ele era o único que podia resolver o problema. Jesus podia chegar depois de 1 ano que Lázaro tinha morrido. Se ele chegasse depois de 1 ano, Lázaro iria ressuscitar. Então, o que define a amizade ou não é isso. É justamente o tempo de chegada. Não é rápido. Delonga tempo. E por que hoje em dia, na sua visão, Miguel, as pessoas têm essa dificuldade de entender sobre o tempo de Deus? Porque a maioria das pessoas a gente vê que primeiro são ansiosas. E segundo, precisa acontecer e precisa acontecer diretamente no meu tempo. Eu preciso que isso aconteça no meu tempo e não no tempo de Deus. Eu quero no meu tempo porque eu acho que as coisas vão acontecer no meu tempo. Eu não tenho raiva. Na realidade, eu não tenho interesse de esperar o tempo de Deus. Eu quero o meu tempo. Eu sou tão arrogante e onipotente que eu penso que se Deus fizer no meu tempo, as coisas melhoram. Só que o tempo de Deus, ele não é um tempo, ele é uma escola. Todos os que entram no tempo de Deus, eles aprendem a receber a bênção que Deus tem para eles. Tem pessoas que se recebem a bênção de Deus hoje, ele estraga a bênção, ele banaliza a bênção e ele perde a bênção. Agora, quando eu entro no tempo de Deus, na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, eu espero a bênção, mas quando eu recebo a bênção, eu mantenho a bênção. Uau. Porque o segredo não é receber, o segredo é manter aquilo que eu recebi. O segredo, não, isso aqui eu até. O segredo não é receber. O segredo é manter o que eu recebi. Manter o que foi recebido. Muitos têm, mas perdem. Muitos perdem, mas ganham. Agora, mais do que perder ou ganhar é aquele que mantém. Aquele que se mantém. Aquele que está firme. Aquele que não cai. Aquele que permanece. Aquele que
ele sabe agarrar a bênção de Deus. É muito interessante quando eu falo de agarrar. Quem agarra, ele segura. E quando ele segura, ninguém toma, ninguém tira, ninguém quebra, ninguém amassa. Aquilo que está sobre a minha mão, aquilo que eu agarrei, ninguém mais pode tirar das minhas mãos. A gente introduziu, o Miguel, falando sobre... a gente falou muito sobre Judas e falamos também sobre amizades. Um ponto importante também é Pedro, né? Porque Pedro, a todo momento, ele demonstrou uma fidelidade com Jesus que nem outros discípulos tinham tanta vontade de demonstrar. Porque a gente vê Pedro olhar para Jesus e dizer, eu tô contigo. Só que este mesmo Pedro é o que negou a Cristo por 3 vezes. Qual é a sua análise que você faz acerca de Pedro? Pedro negou, mas não se matou. Boa. Pedro ficou para reconhecer a sua traição. O pior tipo de amigo que tem, na minha opinião, é aquele amigo que ele te traiu, ele te negou, só que ele é aquele amigo que ele não assumiu o erro dele e ainda vai embora. Sim. É o Judas. Agora Pedro não. Pedro, ele assumiu o erro dele e ele ficou. Ele não fugiu, ele ficou. Isso é a raiva do diabo. O diabo tenta destruir muitas amizades. E numa amizade, todo mundo está sujeito a sofrer qualquer tipo de coisa. Traição, erro, falha, tudo isso. Sim. Agora, Pedro não. Pedro, ele nega, mas ele fica. Judas, ele trai, mas ele vai embora. O segredo de uma amizade, Yang, é quando eu erro, mas eu reconheço meu erro. O segredo de um relacionamento é quando eu erro, mas eu reconheço meu erro. E o que o diabo festeja na vida de algumas pessoas, que a palavra perdão, a palavra eu reconheci o meu erro, saiu da boca de algumas pessoas. Tem pessoas que ela tem uma trava na língua que ela não consegue te pedir perdão. Ela não consegue reconhecer o erro dela. Ela não consegue achar o erro dela. É tão onisciente, onipotente, que ela acha que ela tá certa e você tá errado. Pedro não. Pedro, ele nega, mas ele não vai embora. Ele reconhece. E por isso Jesus fala, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tu é pescador de alma. E foi um dos grandes apóstolos da Bíblia Sagrada. Sobre amizades, inclusive, né, falando sobre amizades, quais são os critérios que devem ser seguidos na hora de validar, de avaliar as pessoas que acessam a sua vida e que se tornam seus amigos? O maior caso de uma amizade, de validar uma amizade, primeiro que é o tempo da duração da amizade. É o tempo de estudo. Desconfie de uma amizade que começou hoje, entendeu? De uma amizade que começou ontem. A amizade, ela delonga tempo. O tempo revela as pessoas. Nossa, com o tempo forte, você hein? cria amizade. Com o tempo você cria intimidade. Quem não tem intimidade com você não sabe quem você é. Então quando eu tenho uma amizade com você é porque eu tenho tempo. E quando eu tenho intimidade com você é porque eu tenho tempo que eu te conheço. Hoje muitas amizades se desfaz porque eu conheço você ontem e quero ter uma intimidade com você hoje. A intimidade, ela delonga tempo. Esse é o maior segredo de uma amizade. Eu costumo dizer isso também, Miguel. Eu costumo dizer que o tempo, ele revela os segredos que ninguém vê. Ninguém consegue enganar o tempo. Ninguém consegue enganar o tempo porque o tempo pertence a Deus. O tempo pertence a Deus. Você falou aí sobre o perdão. O perdão é um ponto muito interessante também, né? O perdão. Qual é o poder do perdão? O poder do perdoar alguém. O perdão, ele liberta. O perdão, ele quebra a corrente. O perdão, ele quebra o grilhão. Ele despedaça a porta da incredulidade. Ele despedaça a porta da raiva. Ele despedaça a porta da guerra, da luta, da contenda. Porque nenhuma guerra consegue se prevalecer com o perdão. Quando eu perdoo, mesmo que você não aceite o meu perdão, eu fiz a minha parte. Eu estou livre disso. Quem se suja é você. Se você quiser me aceitar o meu perdão, é problema seu. Agora, eu estou te perdoando. Ou eu estou te pedindo perdão. Cabe a você aceitar ou não. Mas eu lavei as minhas mãos. Tem pessoas que, eu pedi perdão, mas ele não aceitou. Tem que ficar pedindo perdão toda hora. Não é bem assim que as coisas funcionam. Se você pediu perdão do fundo da sua alma e a pessoa não quer aceitar, é um problema já dela. A questão que fez por você, a sua mão você lavou. Então o perdão, ele quebra o grilhão. Todo aquele que perdoa, todo aquele que libera o perdão, ele é alguém, ele tá dizendo assim, eu não sou preso, eu não sou amarrado, eu não tenho problema com isso. A minha boca é livre para falar. Eu sou uma pessoa pensante. Eu sou uma pessoa sábia. Eu sei que eu errei e eu reconheço meu perdão. Agora, eu sei que você errou e eu sei que eu devo te liberar perdão.
Uma pessoa que perdoa, ela tem a mente livre, ela pode deitar no travesseiro. Agora, uma pessoa que não perdoa, ela não tem o perdão de Deus. Porque a Bíblia diz assim, que todo pecador que se arrepende alcança misericórdia. Quando eu não perdoo, eu não alcanço o perdão de Deus. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Uau. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Não pode ser perdoado. E quando eu alcanço o perdão de Deus, eu também tenho que alcançar o seu. E quando Deus libera o perdão para mim, eu tenho que liberar para você. Então, nunca é sobre a pessoa a qual você está pedindo perdão. É sempre sobre você, né? Exatamente. Quem perdoa... Nunca é sobre receber, sempre é sobre dar. Uau. Receber, todo mundo tá de mão aberta. Dar, todo mundo tá de mão fechada. Essa é a raiva de muitas pessoas. Só quer receber, mas não quer liberar. O perdão nós recebemos de Deus, mas o perdão nós liberamos para o próximo. E como você analisa, por exemplo, ainda nesse contexto sobre perdão, sobre amizade, né, justamente aquelas pessoas de energia baixa? Não sei se isso já aconteceu com você, de você ir, né, falar com uma pessoa que você tinha uma certa estima, que você, né, tinha uma certa confiança, contar um sonho seu, algo, uma conquista sua, e com toda a empolgação, e você sentir aquela pessoa de energia ruim, virar o rosto, fechar a cara por uma conquista que você teve. Você já passou por isso? Todo desanimado, ele desanima. Todo fraco, ele enfraquece. Todo triste, ele entristece. Se conecte com pessoas que estão na mesma linha sonora que você. Sim. A pior desgraça da vida de alguém é você entusiasmado e o amargurado te amargurar. Essa é a raiva. Que sonhos não devem se contar para pessoas que não estão na mesma linha frenética que você. Ou eu tô na mesma linha de pensamento que você, ou eu tô fora do teu propósito, tô fora do teu foco. Quem está fora do teu foco não deve estar dentro do teu propósito. Uau! Dentro da tua chamada. Quem está fora do teu foco não deve estar dentro do teu propósito. Meu Deus. Então, a pior desgraça da vida de alguém é um entusiasmado se encontrar com o amargurado. O amargurado, ele te entristece. A primeira coisa do amargurado, ele vai olhar os pontos errados, os pontos fracos, os pontos ruins. Quando você fala assim, eu vou comprar uma casa, ele já vai falar do valor, ele vai falar do ponto, ele vai falar da cidade, ele vai falar do IPTU, ele vai falar de tudo. Ele inventa uma questão, mas ele quer te ver pra baixo. Ele nunca tem palavra de vida eterna, ele nunca tem palavra de prosperidade, de vida. Ele só tem palavra de derrota. Se afaste dessas pessoas. Fuja de quem não tem a mesma linha que você está. Vai do lado de pessoas que pensam como você, anda como você, entende o que você quer e te ajuda a chegar onde você quer. Fuja desse tipo de pessoas. Isso que você falou, Miguel, também abre até aquele pretexto pra gente dizer. As pessoas, elas precisam fugir de pessoas negativas, filtrar as suas amizades e principalmente limitar quem acessa a sua casa. A sua casa. A minha casa é o meu recôndito. A minha casa é onde ninguém pode entrar se eu não conheço. É o tempo. Tem pessoas que sentam no teu sofá. Tem pessoas que ficam na tua porta. Mas tem pessoas que não podem nem passar na tua calçada. Meu Deus. Porque a tua casa é o teu lugar de intimidade. Pra você que é casado, a tua casa é onde você tem intimidade com a tua esposa. Ninguém pode entrar no teu quarto. Nem os filhos podem entrar no quarto de alguém casado. Porque é o lugar, é o seu recôndito. É o lugar que você está com a sua família. É o lugar que o pastor tira a capa de pastor. É o lugar que a nutricionista tira a capa do nutricionista. É o lugar que a terapeuta tira a capa do trabalho. Ali ela é humana. Ali ela é a mulher. Ali ele é o homem. Ali ele é o pai. Ali ela é o ser humano. E o ser humano está fadado a todo tipo de crítica, todo tipo de dor e todo tipo de emoção. Ali ele revela o monstro dele. Então nem todo mundo pode acessar a sua casa, porque tem pessoas que querem acessar a sua casa para ver como que você vive, como que você anda, como que você é. A sua intimidade deve ser resguardada para não ser divulgada. Uau! E principalmente pelo ponto de que nem todo mundo é confiável, né? Nem todo mundo é confiável. Acessar os seus segredos, as suas informações, de não forma conte nenhuma. Todo mundo. De forma nenhuma. Não conte para todo mundo o que só você sabe. Não espalhe para todo mundo aquilo que só você vive. O seu cotidiano, a sua casa deve ser blindada e guardada por Deus. Deus te deu a casa, mas você é o guardião dela. Deus te deu a casa, mas você é o guardião dela. Olha o peso dessa palavra. Deus, jamais, eu sendo rei de uma cidade
e eu colocando guardiões nela, jamais que eu deixar um guardião, deixar qualquer pessoa entrar dentro da minha casa. Tá na hora de algumas pessoas levantar muro de proteção dentro da sua casa. Tá na hora de algumas pessoas colocar barreiras sobre alguém, limites sobre alguém. Tem pessoas que são ilimitadas. Uau. Tem pessoas que elas são entrona. Tem pessoas que elas são... elas querem usurpar, elas querem agarrar, elas querem vir na força do braço, na força da mente. Ponha limites na vida de alguém. Porque tem pessoas que querem tomar a sua casa, tomar a sua família à força. E eu tô sendo profeta para alguém aqui hoje. Ponha limites sobre a tua casa e põe limites sobre alguém. Tem pessoas que são entrona, tem a mesa ali que quer sentar na ponta. A ponta não é lugar de você, a ponta é lugar do anfitrião, é lugar de quem tá recebendo. Tem pessoas que querem sentar no seu sofá, sentar sem ser convidado. Tem pessoas que querem tomar a força e não é assim que as coisas funcionam. Ponha limite e quem quer tomar as suas coisas. Revelar a intimidade, mostrar os segredos nunca é um ponto 100% positivo, Exatamente. né? Sansão é prova disso. Sansão é a prova disso. Quem muito cai na palavra de alguém, perde muita força. Sansão não perdeu para homem, mas perdeu por encanto de uma mulher. Meu Deus. Sansão não perdeu para homem, Mas matou perdeu. 1000 homens com a queixada. Mas perdeu por encanto de uma mulher. Cuidado, viu? Alguns colos podem tirar o teu cabelo. O teu cabelo tá a tua força. Alguns encantos... Meu Deus. Posso liberar? Olha o peso dessa palavra. Alguns colos podem tirar o A seu tua cabelo. força. E é no seu cabelo que está a tua força. Está a tua força. Cabelo está na cabeça. Ou seja, cuidado com a palavra de alguém. Ela pode te mexer com a tua cabeça e você cair no encanto dela. Vocês estão pegando? Cara, o que a gente pode extrair, o Miguel, por exemplo, de Jacó? Porque Jacó é um personagem tanto quanto icônico, né? Porque alguns dizem, pô, não, ele é o mentiroso, Jacó é o todo torto, todo errado. A outra linha teológica diz que não. Como que a gente consegue chegar numa definição acerca de quem foi de fato Jacó? A palavra Jacó significa aquele que agarra. A palavra Jacó nunca significou o enganador, o traíra. O que acontece é que quando Jacó e Esaú vão nascer, Jacó fica ao calcanhar, preso ao calcanhar de seu irmão. E alguém libera uma palavra dizendo, desde cedo ele já quer pegar no calcanhar do seu irmão. Uhum. Desde cedo ele já tá agarrando. Eu não tenho culpa que alguém liberou uma palavra sobre a minha vida. Ele nasce, Esaú nasce, os dois crescem. E quando Esaú cresce e Jacó cresce, Jacó tem um prato de lentilha e Esaú voltou do campo com muita fome. Ele não dá valor pela primogenitura de Esaú. Esaú não dá valor pela sua primogenitura. Ou seja, ele não tem tanto valor na primogenitura, ele preza tanto que ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Ou seja, eu não tenho culpa que você não tem valor pelaquilo que você tem. Eu sou agarrador. O que vir eu pego. Trocou a primogenitura. Ah, mas ele enganou o seu pai. Não enganou seu pai. A sua mãe, Sara, fala assim, meu filho, faça um guisado. Eu vou fazer um guisado e tu vai entregar pro teu pai. E ali ele recebe a bênção. A minha mãe mandou, eu obedeço. Ele pegou a bênção e saiu de posse de bênção. A raiva de alguém é que quando você começa a dar certo, é que você fez errado, é que você é enganador, é que você é ultrapassador, é que você quer passar todo mundo, é que você quer passar a perna. Tem pessoas que não admitem que você agarrou a bênção e a oportunidade que Deus te deu. Tem pessoas que não admitem que você agarrou aquilo que Deus Se entregou pra você. Deus te deu a oportunidade, pega. Ah, mas alguém não dá valor, mas você dá. Pega aquilo. Mas tá tomando. A Bíblia diz, o céu é tomado a força. Quem não perca, perde. Quem não pega, perde. Perde. Cara, uma coisa que, né, você falando aí eu achei interessante, é que, de fato, grandes homens de Deus na Bíblia, esses homens, eles se destacaram justamente pela determinação em conquistar algo, né, essa garra, essa vontade. E a gente vê isso em Josué.
Porque enquanto nós temos outros homens que foram com ele, que estão dizendo assim, ah não, lá os homens são gigantes, lá a terra é grande. Josué não, Josué ele tem esse olhar de possibilidade. É possível tomar posse da terra, agarrar a terra. É possível que essa terra seja nossa. O que você pensa sobre Josué? Josué ele só agarra depois que ele sai de uma dependência emocional. Quando o seu líder morre. Moisés morreu e Josué fica chorando. Josué fica se lamentando. Josué fica dizendo, ele morreu, ele foi. Aí Deus brada do céu e fala, Josué, até quando você vai ficar chorando? Até quando você vai se lamentando? Esforça-te e tem de bom ânimo. O que eu gosto de Josué é que alguém está falando sobre a terra. Alguém está falando, é terra de gigante, mas não quer saber da terra de gigante. Ele quer saber do fruto que alguém traz para ele. Eu não quero saber da impossibilidade, eu quero saber do fruto que isso dá. Eu não quero saber da impossibilidade, eu quero saber alguém falou, do fruto é terra de gigante, mas alguém pega o fruto da cidade e traz para ele. Ele examina o fruto, não examina o gigante. Porque Josué sabe que se o sol parou, o gigante também cai. Se o sol parou, o gigante também cai. Vou parar. E qual é, na sua visão, qual é a maior qualidade que é possível retirar em Josué? O que Josué carregava consigo que fazia ele olhar para qualquer obstáculo e enxergar esse obstáculo como algo que pode ser vencido? Ele aprendeu com o líder dele. Ele rompeu. Quem rompe consegue. Quem rompe chega. Quem rompe alcança. Ele aprendeu com o líder dele que se Deus for comigo, eu irei. Moisés, uma certa vez, fala, Senhor, se o Senhor for com o teu povo, eu vou. Se o Senhor não for, eu não vou. E Josué sabia que Deus já estava com o povo e o povo estava com ele. Então, se Deus está com o povo e eu estou com o povo, Deus é comigo. Então, ele foi com a sua terra prometida e cumpriu a palavra de Deus. Então, o que eu acho interessante de Josué é que ele aprende com Moisés, ele é ensinado por Moisés e pratica como Moisés. Miguel, se a gente fosse destacar aqui, por exemplo, um personagem bíblico que na sua visão você é um personagem que você estuda muito, um personagem que você tem muito apreço por ele, quem seria? O personagem que eu tenho muito apreço, eu já falei em outros podcasts, é Elias. Elias? Elias por que você gosta de ele? Ele é o baluarte, ele é o conde, ele é o duque. Elias é o profeta. Ele é alguém que é levantado por Deus e ele fala e Deus cumpre. A melhor coisa de alguém é ter crédito com Deus, é falar e Deus realizar. É alguém orar à tarde e Deus realizar à noite. A maior alegria da vida de alguém é eu sei que se eu falar eu tenho um crédito com Deus, eu tenho uma vida certa, justa. E era Elias. Elias falou e Deus realizou. Então eu tenho Elias como um grande profeta pela sua determinação e pela forma que Deus usou ele. Elias, hoje você é um jovem, né, de 14 anos e qual a análise que você faz, por exemplo, dos jovens da sua idade, Miguel? Olha, eu penso assim, que hoje em dia está muito banalizado, está muito banal. Poucos estão com visão, mas muitos estão com a prática. Às vezes nem sempre praticar é ter visão, às vezes nem sempre ter visão é a prática. Às vezes quem muito pensa não realiza, quem muito realiza às vezes não pensa. Pegou? Quem muito pensa... Quem muitas vezes pensa não realiza. Quem muito realiza às vezes não pensa. E os jovens de hoje em dia, eles vivem numa dependência da qual eles precisam... Eles precisam de uma dependência. Eles precisam de um copo de cachaça. Ele precisa de um... lá no Rio Grande diz assim, de um barito de maconha. Eles precisam de um cigarro. Eles precisam disso para se satisfazer, se alegrar. Essa é a raiva de algumas pessoas, que eles precisam de algo para se usar. Yang, eu vou falar, Yang. Na minha geração hoje, Yang, é muitos jovens que estão se perdendo. E é muitos jovens que têm fugido do caminho que devem andar. Eles estão se banalizando, mas mais errado é os pais. É menina de 12 anos de idade, o Yang, que tá namorando. É menina de 12 anos de idade que tá caindo, que tá fazendo, perdão aqui a palavra chula e grotesca, não pode querer desse, fazendo sexo. É menina de 12 anos de idade que tá colocando o namorado dentro de casa. E nem saiu da casa dos pais, nem deu uma casa pra mãe. Eu aprendo assim, quem não honra a mãe cedo também não vai honrar o marido cedo. É relacionamento que começa hoje, termina amanhã. Quando eu não termino o relacionamento que diz a Bíblia com meus pais, deixará teu pai e tua mãe, e vocês serão uma só carne. Quando eu não deixo a minha casa, eu também deixo meu marido. É simples.
A partir do momento que eu não tenho compromisso com quem me gerou, eu não vou ter compromisso com aquilo que eu vou gerar. Essa é a nossa geração. São meninas que não honram a mãe que gerou ela e também não vai honrar o marido, porque se ela quer namorar, se ela quer ter um namorado, ela propriamente quer casar, porque hoje em dia não existe mais a palavra casamento. Noivado saiu da boca de muitas pessoas. Hoje em dia é namoro. Hoje em dia é ficada. Hoje em dia é eu pegar e largar. É eu pegar e largar. É eu largar e eu pegar. Hoje em dia tem menina de 13 anos de idade, ô Yang, que tá falando de ex. Isso é triste. Isso é trágico. Desculpa aqui, isso é uma desgraça dentro da casa de alguém. Desculpa aqui, se a sua filha tem 12 anos de idade e ela já tá namorando, não te honra, não põe alimento dentro da tua mesa e já tá falando sobre ex, a desgraça do namoro, a desgraça do século entrou dentro da tua casa. E isso só se faz devido à porta de entrada que os pais abrem dentro de casa. A Bíblia diz assim: corrige teu filho com a vara. E às vezes algumas pessoas não entendem. A vara não é pra você espancar teu filho. A vara é a vara do conhecimento. É quando eu sei ensinar. É quando eu sei falar. É quando eu sei dizer. É quando eu sei colocar a doutrinação, o costume dentro da minha casa. Quando eu não ponho isso, vira banal. Quando eu não ponho isso, as coisas fogem do controle. Então põe a doutrina dentro da tua casa hoje, para as coisas não saírem do lugar amanhã. Então, na sua visão, você acredita que às vezes filhos transtornados pode ser um sinal de falta de controle dos pais, falta de autoridade? Falta de controle, falta de autoridade, falta de ensinamento. Pais banais criam filhos banais. Filho de peixinho, peixinho é. Muitas casas hoje estão sendo invadidas por a rede social. Como eu disse, a rede social ela é algo que, uau, é maravilhoso, é algo grande, sabe? Mas hoje em dia a rede social ela tem um problema. Ou eu influencio ou eu sou influenciado. E é o que está entrando em muitas casas, Yang. Sim. Esse contexto que você fala sobre filhos rebeldes me faz pensar muito acerca de rebelião. Vamos lá. A gente entra agora no rebelião. O que é rebelião? Todo rebeliado, ele tem um problema com ele. Ele não aceita onde você está e ele não quer mais compactuar com o que você é. E aí ele quer ser que nem você. Era o diabo. E todo rebeliado, ele é frouxo. Toda rebelião, ela é frouxa. Todo rebeliado, ele é frouxo, ele é medroso. Porque uma rebelião, ele não se faz com uma pessoa. Uma rebelião, ele faz com todos. O diabo, ele foi tão, desculpa aqui a expressão, frouxo, que ele não caiu sozinho. Ele derrubou todo mundo. Essa é a rebelião, o mal da rebelião. Todo mundo começa junto. Todo mundo vai querer tomar. Mas quando um cair, todos vão cair também. Cuidado no tipo de grupo que você entra. Cuidado no tipo de grupo. As pessoas que você anda, elas têm uma grande influência sobre quem você é. Você acredita nisso? Sim, é a aliança. Quando eu tenho uma aliança com alguém, se essa aliança quebrar ou se alguém cair, eu caio também. E qual o problema da aliança? Que quando ela não vem para somar, ela vem para diminuir. Qual o problema da aliança? Quando ela não vem para me ajudar, ela vem para me atrapalhar. Alianças erradas levam a lugares errados. Lugares errados levam a ruína. A Bíblia diz que o buraco leva a outro. Sim. Então, quando eu tenho essa aliança precipitada e essa aliança maldosa, quando algo acontecer de errado, vai cair errado pro meu lado também. Então, o que acontece com uma aliança mal feita, uma pessoa mal colocada, Yang, é quando eu penso que a minha aliança está dando certo, sendo que a minha aliança está dando errado. A Bíblia diz assim, que a partir do momento, aliás, Deus diz a Samuel, na passagem bíblica, que Deus não tem mais aliança com Saul, não tem por que Samuel ter mais aliança com Saul. Deus grita assim, Samuel, até quando tu terá dó de Saul, tu não é o Senhor rejeitado. Quem é rejeitado por Deus não deve estar dentro da minha casa, não deve ter aliança comigo. Fuja das pessoas que Deus já tirou a aliança. O problema de muitas pessoas é pensar que todo mundo é filhinho de Deus e Deus passa a mão na cabeça de todo mundo. Tem pessoas que Deus já rejeitou, Deus já quebrou a aliança e eu quero por perto. Saia de perto de pessoas que não têm aliança com Deus.
Esse episódio que você falou de Saul também é interessantíssimo, né? Porque a gente vê Deus escolher Davi. Quando Deus falou com Saul... A raiva de Saul é que Deus levanta um rei sem ele nem ter sido nascido. Quando Deus fala para Samuel, eu já tenho um rei, Davi nem nasceu ainda. A raiva de muitas pessoas não é quando nasce, mas quando tá para nascer. O diabo se levanta não é quando Jesus nasceu, é quando ele estava para nascer. Porque ele sabe que quando nascer vai estourar. Então ele quer barrar a gestação, não é o parto. Ele quer barrar a gestação. Pegou? Ele quer barrar a gestação, não é o parto. Nasceu, acabou pra ele. Agora na gestação, ele tenta barrar, ele tenta impedir, ele tenta lançar. E eu tenho que falar pra alguém aqui que está me assistindo. Você está grávido, ou você está grávida, de uma bomba de milagre. O ano tá terminando. Por isso que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E agora aqui em dezembro, o diabo vai se levantar de todas as formas para destruir tua casa. Porque ele sabe que a partir do dia 1º de janeiro, Deus vai, essa bomba de milagre que você tá grávido vai explodir dentro da tua casa. E que nenhuma força maligna vai poder destruir a sua família. Então o diabo ele não para no parto. Ele quer parar a gestação. Ei! Cuidado com a gestação da qual que você tem. Cuidado com a gestação que Deus colocou na tua mão. É ali que o diabo quer barrar. É ali que o aborto vai acontecer. E cuidado com o milagre que Deus colocou na palma das tuas mãos, senão ele cai na ruína. Cuide do milagre que Deus colocou na sua Na gestação, não no parto. Esse foi o Miguel Oliveira aqui no YangCast. Cara, Miguel, eu queria que você agora falasse, né, direto pra quem está assistindo agora, deixasse Deus te usar. De repente tem alguém que precisa ouvir uma palavra pra esse tempo aqui. Eu queria que você fosse boca de Deus, meu amigo. O ano não acabou. Se Deus quiser fazer com você, não é um ano, não é dias. Se Deus quiser fazer com você, é questão de horas. Deus está preparando uma porta de excelência para tua casa e para toda a sua família. Deus ele está colocando esse leão por debaixo dos teus pés. E se você não quer ficar por cima dele, apenas durma e deite em cima desse problema. O ano não terminou. Daqui até dia 31 de dezembro, Deus pode fazer algo acontecer sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua casa e também sobre todos aqueles que estão ao redor de você. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. A partir do dia 1º de janeiro, a palavra é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Que Deus te abençoe. Esse foi o Miguel aqui no Yang. Miguel, eu quero te agradecer. Deixe suas redes sociais, meu amigo. Fica à vontade. Eu tô no Instagram como missionário Miguel Oliveira. Eu ainda não tenho o YouTube, mas eu também tenho no TikTok. No TikTok eu tô como Miguel Oliveira. É missionário Miguel Oliveira. Faltou o L lá que precisa arrumar. Mas a gente já tá com quase 200 mil seguidores no TikTok. No Instagram eu tô chegando na marca acho que de 500 mil seguidores. Hoje já tem mais de 100 milhões de visualizações de todas as minhas redes sociais. Então você consegue me acessar lá. Se você me jogar no YouTube, aparecem muitos vídeos, mas não no meu canal, que eu não tenho canal ainda. Ainda, que eu vou lançar meu canal. Vamos providenciar isso. Aleluia. Eu vou lançar meu canal e eu creio que vai ser bênção no nome de Jesus. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Não se esqueça de acompanhar a próxima entrevista do YangCast, que a minha produção vai deixar aqui do lado. É só clicar nesse link e assistir. Deus abençoe a sua vida.